Número 13. A gente vai ler dos versículos do 1 ao versículo 9. Pai, a tua palavra para ser ministrada para cada um de nós. Então, nos mostra o teu querer revelado através dela, que possamos ter a compreensão daquilo que precisamos e faz com que entendamos a aplicabilidade desta palavra para a glória do teu nome. Que o Senhor possa dispersar também toda a mente que vagueia, toda a falta de entendimento daquilo que o Senhor planejou para nós. Nos desperta e faz com que possamos entender a proporção e a porção da tua medida para esses dias. Em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 13, versículo de 1 a 9, diz assim: Naquela ocasião, alguns do que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então Jesus, ele aproveita o momento que os discípulos e algumas pessoas estão conversando a respeito de algumas situações de morte e querem colocar Jesus à prova para ver qual era o posicionamento dele em relação ao governador. Se ele ia ser contra a ação do governante, se ele ia ser a favor, ou o que ele ia falar a respeito disso. O capítulo 13 já começa com esse conflito nos versículos iniciais. E Jesus, ele não vai nem falar, nem julgar a respeito da situação do governante, que o próprio Deus é que coloca cada governante, cada autoridade é instituída por Deus. A gente sabe disso, seja ela boa, seja ela má. A má geralmente é para poder vir um juízo de Deus sobre o povo que está em pecado, como aconteceu aqui. E nessa situação que o povo em pecado, fazendo tudo errado, viraram as costas para Deus, brigaram com o governo de Roma, Pilatos aproveitou a situação para criar o mesmo problema. Já criava bastante problema, mandava matar pessoas, perseguia aqueles que professavam a fé. Ele aproveitou para, no momento de sacrifício ao Deus Yahvé, alguns galileus iam fazendo esses sacrifícios, homens que eram tementes a Deus. Ele pega e mistura o sangue deles, manda matar eles junto com o sacrifício e coloca tudo à prova. E aí os líderes religiosos, contando a história para a gente poder entender, se dividem, se levantam, fiquem em oposição ao governo.
até que essa situação é controlada pelo próprio governo de Roma, pelo próprio Império Romano. E aí Jesus não fala a respeito disso, mas ele conta uma nova história assim: vocês acham que esses galileus que morreram, eles são piores do que vocês? Falando para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos da época. Não. Às vezes acontecem situações na vida que vai levar a um infortúnio, que vai levar à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas não é porque um é pior do que o outro, são todos pecadores. Então, não é Deus que vai dizer o que Ele vai fazer para a gente, mas Deus é soberano para poder decidir, e ponto final, Jesus falando com outras palavras. Vou só contar uma outra história, Jesus dizendo aqui, se vocês não se arrependerem, certamente vocês também perecerão. Seja porque vai ser misturado sangue em sacrifício no discípulo, seja porque vai acontecer uma outra situação, porque vocês estão vulneráveis da proteção de Deus, já que vocês não querem nada com Deus. Ele falando para aquelas pessoas. Então ele diz assim: morreram 18 pessoas, a torre de Siloé caiu, e eles não eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Claro que não. Mas se vocês não se arrependerem, também vão perecer. Aí ele vem agora contar uma parábola, porque ele agora se direciona para a igreja, se direciona para os discípulos dele. No momento ele estava falando com o povo, e agora ele vai contar uma parábola, porque quando Jesus contava a parábola, só quem poderia discernir é quem tem o Espírito de Deus para poder explicar as coisas, ou o próprio Cristo reexplicar depois e ensinar para os discípulos, porque quando se conta a parábola, quem não está com Deus não entende nada. Justamente ele conta para poder tirar todos os outros do ensinamento e deixar focado para aquele que eram os discípulos, a verdadeira igreja do Senhor, que já estava se formando com o discipulado de Cristo. E ele conta essa parábola a partir do versículo 6. Eu quero que a gente releia, porque ela vai trazer algo importante para nós, que é essa parábola da figueira e esse entendimento a partir de um processo necessário de arrependimento nosso. Um homem tinha uma figueira plantada numa vinha, foi procurar nela, não achou nenhum fruto, e aí disse ao que cuidava da vinha: tem 3 anos aí que eu tento ver se essa figueira produz alguma coisa, não estou achando nada. Para que eu quero uma planta dessa que retira do solo os nutrientes, está colocando solo escasso para as outras plantas que estão produtivas, ela já tem um tempão que está no solo, não está fazendo nada, só está me desgastando, sujando tudo com as folhas. Os galhos secos caem, é mais trabalho, preciso podar, investir em recursos financeiros. E quando eu chego preciso de algum fruto, não tem fruto nenhum para poder dar, e ainda está tirando os nutrientes das outras que estão produzindo. Corta logo ela, senão ela vai acabar deixando a terra improdutiva. Aí o homem que cuida diz assim para ele, para o dono: deixa por mais um ano, a gente precisa colocar um adubo, a gente precisa tratar essa terra para ver se ela vai produzir, porque a gente não tem investido como deveria nela. Talvez se a gente investir, quem sabe a gente investindo, ela possa produzir. Não tira agora, deixa por mais um ano, se não produzir nada aí você retira. Então, ele fala sobre arrependimento e morte. O contexto é de arrependimento e morte. E Jesus conta essa parábola da figueira para nos ensinar uma lição importantíssima. Primeiro, a figueira, para ela começar a produzir, ela ficaria 3 anos
no processo de crescimento, desenvolvimento, produção do fruto. Só que o quarto ano era o ano dedicado ao Senhor, para os israelitas. Então imagine que já tinha passado 3 anos desde que a figueira estava pequena até ela pegar um porte adulto de produção. No quarto ano não se retirava nada, porque tudo que era produzido era dedicado a Deus, as primícias ali do Senhor. E o homem, no texto, que era o dono da vinha aí, ele fala que ele foi procurar, mas não encontrava nada. E já tinha 3 anos. Então 3 para poder crescer e amadurecer. 1 ano que não podia produzir nada, 4. Mais 3 anos que ele estava procurando, não tinha nada. Eu fiz umas contas aí rápido, deu 7. Foi ou não? 7 anos. E agora pede mais 1 ano para poder investir, para ver se produz alguma coisa. Mas o dono da vinha já estava decidido cortar e destruir, porque a figueira não produzia nada, tinha uma aparência frondosa, uma árvore de folhas grandes, larga, grande, todos olhavam, achavam que tinha alguma coisa, mas não tinha fruto nenhum, apesar do tempo. Quando a gente pega essa parábola e traz para a nossa realidade como igreja, como pessoas, a gente vê e percebe o quanto muitas vezes a gente está no reino de Deus, o quanto tempo que a gente tem convertido, e a nossa produção, os nossos frutos, não condizem com a realidade do investimento que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus procura em nós frutos dignos de arrependimento, frutos pacificadores, frutos de justiça, frutos que engrandecem e exaltem o nome dele. E aí, ele certamente vem com a ira para poder destruir aquele que é improdutivo no reino, independente do tempo que fez aliança com ele, independente do tempo que está na igreja, independente do tempo que se diz que é crente, que é discípulo de Cristo. E aquele trabalhador da vinha, que agora está na pessoa de Cristo Jesus, intervém, intercede, porque Cristo está intercedendo por mim e por você todos os momentos, até hoje. E temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Imagina naquele tempo, o Espírito Santo não estava atuante como é atuante hoje no tempo da graça, e está no tempo da lei ali, Jesus cumprindo a lei. Imagine hoje como não seria ou é o pensamento de Deus em relação àquele crente improdutivo. Por isso que as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos. O que estamos fazendo para Deus? O que Deus tem nos dado e a gente não tem correspondido? Ou o que a gente tem recebido dele e não tem multiplicado? E aí Jesus diz assim, na pessoa daquele que está cuidando da vinha, do trabalhador: olha, eu acredito que se a gente investir mais, se a gente der um adubo nesse solo, se a gente trabalhar nesse coração, Senhor, se a gente quebrantá-lo, se a gente cultivá-lo melhor, colocar sais minerais nessa terra, se a gente colocar um adubo bom, eu acredito que nesse ano que vem aí, não vai fazer vergonha, vai produzir. Mas se não der nada, aí o ano vai se passar, o Senhor pode cortar. Lembrando que aqui já tinha passado 7 anos, 6 anos ia ser para o 7º ano, o número da perfeição de Deus. Certamente Deus está esperando uma resposta minha e sua e da igreja em relação à produção de frutos dignos de arrependimento.
E aí Deus tem investido em nós e continua perseverando, porque Ele tem um propósito de salvação na vida de cada um de nós. Mas esse propósito de salvação na minha vida e na sua vai gerar frutos. Tem que gerar salvação de outras vidas. Tem que ter uma resposta no reino. O crente não pode estar dentro da igreja sem estar envolvido com as coisas do reino. O crente não pode frequentar o ambiente que ele diz que é de fé e ele não está trabalhando no reino. Não existe, segundo essa parábola, algum crente em Jesus Cristo que não esteja trabalhando, servindo a Deus voluntariamente no reino. Então, o crente realmente, o cristão em Jesus, ele precisa estar envolvido com as coisas de Deus, ele precisa produzir um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Porque vai chegar um determinado momento que o cálice da ira de Deus vai transbordar e que Ele vai vir visitar a cada um de nós, e se não achar fruto, vai ser cortado, lançado fora. Então Deus, cada momento, nos dá uma oportunidade de arrependimento. Deus, cada dia, nos dá a possibilidade de nos capacitarmos, de nos habilitarmos. Ele nos dá recursos, Ele abre portas para estudarmos, para aprendermos, para nos envolvermos em crescimento, dentro inclusive da igreja local. E muitas vezes a gente não está disposto a isso e não produz o fruto que o Senhor está esperando. Então Deus tem dado muito para a gente, porque Ele está esperando muito também. Apesar de toda a intercessão de Cristo, e Ele faz isso, Ele persevera, Ele é paciente, e Ele nos dá mais oportunidade, nos capacita, nos enche mais de graça, adubo. O que a gente está fazendo com essa graça que Deus tem derramado em nós? Estamos chegando no final do ano. Quantas almas ganhamos para Jesus nesse ano? Ah, não, porque teve a pandemia. É a mesma desculpa da figueira. Eu não tive contato com as pessoas. Quantas almas ganhamos para Jesus nesse ano? Mais do que almas que ganhamos, quantas dessas que ganhamos estamos discipulando, acompanhando, regando, adubando, podando, ajudando ao crescimento, recolhendo os bons frutos, retirando as ervas daninhas, colocando inseticidas nas pestes ou pesticidas, retirando tudo que não presta para que aquela árvore nova produza bem. O que a gente tem feito no reino? Quem é que nós temos investido nosso tempo para ajudar na consolidação da fé? São perguntas que vêm dentro desse texto para que a gente possa entender o arrependimento. Nos arrependermos porque não estamos produzindo aquilo que Deus tem nos dado. E aí tudo que Deus tem nos dado, Ele vai cobrar um dia. Tudo que Deus nos dá será cobrado um dia. Deus cobrará até as palavras que a gente fala e que saem da nossa boca todos os momentos. Por isso que a palavra do crente deve ser sim, sim, não? Não. Só deve abrir a boca para ser abençoador. Deus vai nos cobrar pelas palavras todas, pelos pensamentos em pecado. Olha que texto fortíssimo. E aí a gente está achando que a gente é melhor do que os outros? Ele começa o texto dizendo isso, só porque vocês estão na igreja, vocês estão frequentando um culto, vocês fizeram aliança com Deus, e que vocês agora se dizem religiosos, cristãos, vocês acham que são melhores do que os demais? Então você precisa conhecer as histórias
Porque se não se arrependerem daquilo que Deus mostra, tenho certeza que vão perecer igual os demais. Meu Deus! E eles estão fazendo a comparação das coisas que estão erradas fora. E aí eles trazem para Jesus para saber como é que Jesus vai se livrar, vai se sair daquela situação. Porque assim, nós somos de Deus, conhecemos as Escrituras Sagradas e nós não praticamos aquilo que eles praticaram. E até hoje vem essa ideia que quando acontece um acidente, uma coisa ruim, uma doença, um infortúnio, uma pessoa gera uma morte, diz aí, ó, é porque Deus está punindo. E nesse texto a gente vê que não. Porque assim, por que merecia ficar vivo o ser humano, se todos os pecados estão destituídos da glória de Deus? Nós não temos merecimento para estar vivos. Se estamos vivos é por causa da grande bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Então, não é porque adoeceu e morreu, não é porque teve um acidente e morreu, é porque nós não morremos mesmo sendo pecadores. Então a graça e a misericórdia de Deus é grande, porque já estamos ultrapassando a pandemia e estamos vivos. Aqueles que morreram são melhores do que nós? Ou piores? Não. Eles são piores? Não. É claro que muitos desceram à sepultura porque estavam desviados do plano de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando a gente olha para todos esses acontecimentos, né? Tudo que a gente está vendo aí, essa torre de Siloé, quem sabe poderia ser o Covid-19, que foi uma grande torre em cima de muitas pessoas, mas a gente não estava na hora que essa torre caiu e nós nos matou, porque Deus resolveu não nos destruir, inclusive por causa da intercessão de Cristo Jesus, aleluia. E aí ele pergunta para nós como igreja, como povo dele, tá certo, e agora que vocês pensam que vocês têm algo que os outros não têm, o que vocês estão fazendo com esse algo que eu tenho dado, que os outros não conhecem, que os outros não têm? O que vocês têm feito com o seu dinheiro? O que vocês têm feito com os recursos financeiros? O que vocês têm feito com a alimentação? O que vocês têm feito com sua saúde? O que nós temos feito com a nossa inteligência, com as nossas forças? O que nós temos feito com todos os benefícios que Deus tem nos dado? Aí vem em nossa mente arrependimento, porque não temos feito o que deveríamos ter feito. Não temos feito o que realmente poderíamos ter feito. Não temos feito, apesar de tanto recurso e graça de Deus sobre cada um de nós em devidas proporções. Uns 2 talentos, outros 5. Porque o de um quem quer enterrar. Estão entendendo o texto, queridos? Então nós precisamos olhar para esse texto e dizer: Jesus está me dando mais uma nova oportunidade para que no final do ano que vem eu não seja cortado. Porque aquele que não está produzindo, Deus vai cortar. Não está produzindo, Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele, porque a pessoa não quer. Elias chega para Deus em determinado momento, profeta, depois de ter matado os profetas de Baal, etc. Só sobrou eu, homem temente ao Senhor, homem íntegro, piedoso, que busca o Senhor, que ora, que jejua, parafraseando Elias. E agora eu estou aí perseguido pela rainha, e o reinado todo quer me matar. Só tenho eu. Aí Deus, epa, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram contra Baal. E 7.000 não era quantidade, era 7 o número perfeito vezes 1.000.
Eu tenho infinitas pessoas, se eu quiser, que não vão se dobrar aos ídolos. Então para com essa conversa fiada, sai dessa caverna. Toma vergonha na cara e fica curado logo dessa depressão. Aí ele já sai para fora curado. A tristeza tinha tomado conta do coração dele, ele foi se esconder na caverna. Sai. E volta onde você caiu, né? Volta lá. E vai começar, porque eu não te mandei se esconder, eu te mandei você ir fazer as coisas. Então vai lá e faz o que eu te mandei. Então Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus não nos chamou para ficarmos no banco da igreja, limpando o banco da igreja com as nossas calças, com as nossas saias, toda vez que a gente vem e sempre. Deus não nos chamou para estarmos implantados na igreja local sem estar envolvido com nada na igreja local, simplesmente só recebendo como se fosse um mar morto. Recebe da fonte boa, mas não tem para onde sair, aí ele vai morrendo. Por isso que o nome dele é morto, fica salinizado, poucas vidas, ou quase nenhuma, e agora ele não tem como expandir, está secando. Então a gente não pode ser assim, receber tudo e não dar nada. Por isso que a gente entende que somos um canal de Deus, tem que passar por nós e fluir. Não pode reter as coisas, a gente tem que passar adiante. Tudo que a gente recebe é para o reino, tudo é do reino e volta para o reino, tudo é de Deus e volta para Ele. Precisamos ser um canal desobstruído dessa graça de Deus para alcançar as pessoas em amor. Então como é que está o nosso evangelismo? Porque, mas eu não tenho ordenação de evangelista, não fui consagrado evangelista, não tenho ministério de evangelismo. Todos temos chamado missionário, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não precisa ser consagrado evangelista, isso é uma missão da igreja, minha e sua, de todos aqueles que creem em Cristo. Amém? Então precisamos falar desse amor de Deus, precisamos fazer o que Deus quer. Quem tem nos ajudado a se fortalecer na fé? Porque eu preguei para não sei quantos mil, ganhei 100 almas para Jesus, e essas almas estão aonde agora? Saí na noite, pastor, preguei, ganhei 100 almas para Jesus, e elas estão aonde? Estão congregando aonde? Quem estão discipulando? Quem expulsou o demônio de algumas? Porque é um arrependimento de entusiasmo ou um arrependimento de verdade? Só com fome na rua a gente chega e ela sabe que a aliança com Deus vai levar um prato de sopa, certamente quem vai ficar de mão baixa não vai ganhar a sopa. Todo mundo faz aliança, mas que aliança foi essa? Teve arrependimento, confissão de pecado, agora mudou de vida e continua na rua. Eu passei lá, está na rua de novo. Então, não entendi. Porque se a palavra não transformar a vida da pessoa, ela continua a mesma coisa, não houve realmente encontro genuíno com Cristo. Principalmente dos pregadores. Eles tinham que cuidar daqueles, tirar eles da rua, fazer projetos, botar em outros lugares. Vai para a rua e não tem onde colocar essas pessoas. Vou fazer missões, aí vai para outro país, fugindo das feridas que ficou com as lideranças do Brasil. Que missão é essa? Fugindo da responsabilidade da família, que está atrapalhada dentro de casa. Aí quer fazer missões longas, porque ele está conseguindo fazer missões dentro de casa, não conseguiu ganhar a esposa,
os filhos tudo nas drogas, desviado do propósito. Então, esse é o chamado para mim e para você. Essa passagem é o que Jesus fala, está falando conosco quando ele conta essa parábola. Quais são os frutos que temos produzido? É só para a gente refletir. Estou exortando vocês, estou colocando a aplicabilidade da palavra nas nossas vidas. Mas de uma estação para a gente poder olhar o texto e conferir a nossa vida, porque agora, no final do ano, o pessoal gosta de fazer uma retrospectiva. Vamos pensar o que aconteceu e faz uma retrospectiva do ano. Aí vai se lembrar de tudo que fez, dos momentos principais históricos, sociais, políticos, etc. e tal. Muitas dessas pessoas param para poder pensar sobre essas coisas para se programar para o ano vindouro. Alguns fazem uma fezinha, alguma coisa, acham que vão trocar de roupa, vão botar a roupa da moda, vão botar a cor da moda, quem sabe dar um mergulho a mais na praia. Mas, de qualquer sorte, todas as pessoas vão fazer um planejamento para o ano que vem. E dentro desse planejamento para o ano que vem, o que estamos já pensando a respeito da nossa vida no reino? Quantas pessoas vamos ganhar para Jesus? Quais são os propósitos missionários que nós vamos investir? Aonde vamos aplicar os nossos recursos financeiros? Se é para a nossa distração, se é para o nosso entretenimento, ou é para ganhar almas, para tirar pessoas do inferno, para tirar pessoas das ruas, das drogas, da prostituição, dos vícios. Quanto tempo de oração tem que a gente vai ficar? Qual é o maior envolvimento que a gente vai ter agora em relação às questões de oração, de jejum pela nossa nação, pelas pessoas, pelos jovens que estão sendo acometidos pelos vícios das drogas, estão sendo ceifados ainda antes de 25 anos? Quantas crianças a gente quer investir para que elas possam chegar aos 15 anos convertidas, porque a faixa etária de conversão é 4 a 14. É muito mais difícil um adulto se converter do que uma criança de 4 a 14 anos, dados estatísticos de pesquisa. Então, se a gente tem crianças nessa faixa etária e não se converter até 14 anos, não vai ser fácil para os pais na frente. E elas vão para as escolas, aprendem filosofias humanas, aprendem o esquerdismo, aprendem marxismo cultural, vão ficar com a mente cheia de humanismo, depois elas voltam para casa e elas vão ser doutrinadas em casa, discipuladas em casa. Como é que está o devocional em casa com a nossa família? O tempo que a gente tem de qualidade orando, estudando, buscando a presença de Deus. E depois, se elas avançarem para a faculdade, aí, se não for crente, realmente lá não volta nem para a igreja, que pelo menos estava visitando. Isso é fato verdadeiro. O que a gente tem feito para que a nossa igreja, a igreja do Senhor, que eu e você faz parte, saia da pornografia? 70% da igreja evangélica do Brasil está perdida na pornografia, porque a gente pensa, pornografia, não estou envolvendo sites eróticos, não participo dessas coisas de prostituição, não olho mulher, homem nu. Mas a pornografia não é só isso. A pornografia é qualquer pensamento, olhar nosso, ou frequentar qualquer ambiente, ou estar em qualquer lugar que a gente possa ter visualização, audição, ou contato físico ou mental com algo que seja indecente para Deus, que seja imoral para Deus, relacionado com a parte sexual.
E aí a igreja está perdida nisso também. Se a gente não doutrinar essas crianças, se elas não se converterem, ai de nós para frente. Estou fazendo um chamado assim para nós como igreja, não como pessoas, amém? Então eu conto com vocês para que vocês possam se levantar, se posicionarem. O reino é grande, tem muitas coisas para poder fazer, tem vaga para todos. É uma engrenagem, cada um tem uma funcionalidade, cada um tem e é uma ferramenta, cada um tem uma capacidade que, em contato com o outro, em comunhão com o irmão, com a irmã, pode fazer muito para Deus. Então nós temos dons, talentos, habilidades, e Deus quer derramar mais. Deus nos dá a oportunidade muitas vezes de aprendermos. Na quarta-feira que vem a gente vai ter Escola Teológica Cristã de novo. O pastor Ael vai estar ministrando aqui, se Deus nos permitir. Deus está dando recurso para a gente aprender. Aí se a Escola Teológica Cristã estiver vazia, aí naquele grande dia Deus diz assim, mas eu dei estudo, eu botei lá para você aprender. E foi? Não sabia. Estava no Instagram. Eu entrei no Facebook, mas a igreja não tinha Facebook, foi por isso. O irmão nem me avisou, Jesus. Deus está dando a capacitação. Agora, se a pessoa não quer, não adianta, vai ter que prestar conta porque não fez. Eu falei para você estar de segunda a domingo na igreja. Falei para a gente estar atento com as possibilidades que Deus nos está dando, para a gente não perder aquilo que Ele está nos dando de melhor, porque certamente se Ele está nos dando a oportunidade é porque Ele quer que a gente produza muito mais, e Ele sabe que a gente tem capacidade, através da graça dEle em Cristo Jesus, de produzir muito no reino. O que a gente tem feito com a nossa saúde? Desperdiçada a saúde às vezes. Então a gente tem tempo para tudo, tem tempo para todos, mas não tem tempo para Deus. E como é que as pessoas falam assim, eu amo Deus sim. Você conhece a Ele? Não conhece as Escrituras Sagradas, então não conhece um Deus verdadeiro, os princípios fundamentais da palavra, as doutrinas bíblicas importantes. Mas ninguém está me ajudando. Vai atrás da informação, pergunte aos seus pastores. Quem é que eu posso estudar? Onde eu posso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente não tem como passar a eternidade com uma pessoa que a gente não conhece todos os dias. É que diz que a gente ama a Deus e não conhece o que Ele gosta, não sabe o que Ele quer, não entende por que Ele me criou, não sabe qual é a identidade em Cristo, tem alguma coisa errada. E aí a gente precisa conhecer para a gente não ficar à mercê dos falsos profetas, para a gente não ficar vulnerável com os falsos mestres, ensinando um bocado de maluquice, um bocado de porcaria, um bocado de heresia. Uma igreja aposta, afastada do Evangelho, nunca conheceu um Jesus Cristo verdadeiro. E a gente não pode, porque se a gente estiver sem essa produção verdadeira do reino, a gente acaba se perdendo no caminho, quando não deveria ser dessa maneira. Lembrando que cuidava da gente, diz assim no versículo 7, já tem 3 anos, rapaz, já passou a fase de criança, de adolescente e de jovem, já está maduro. A gente estava esperando, porque era o 4º ano para ofertar tudo para Deus, a gente estava esperando na maturidade produzir muito. Produzir nada. E agora tem mais 3 anos que a gente está investindo, que também não está produzindo nada. A gente vai dar mais oportunidade. Vamos ver se eu vou deixar você adubar, regar, botar, arar a terra
fazer o que é necessário aí. Aí muitas vezes vem situação de crise para mim e para você, porque arar a terra é como? Como é que ara a terra, pessoal? Arranca dela tudo. Vai passar aquela ferramenta para poder ela ficar completamente mole. Se tiver com o coração duro, então aí o arado é pesado. E o adubo é a graça de Deus, a soberania através da palavra, de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então muitas pessoas estão passando por um momento de turbulência, tribulação, porque é o arado, é o adubo na vinha para produzir alguma coisa. Ele não produziu sem dor e sem sofrimento, infelizmente vai ter que ter alguma coisa produzindo com dores e sofrimentos. Quem sabe agora, por causa dessa crise, está orando, buscando nas madrugadas, fazendo alguma coisa, envolvido com as coisas de Deus. Porque o ser humano é assim, queridos. Quando a gente está na bonança, a gente fica meio acomodado, não faz as coisas como deveria. É ou não? Não tem diligência, não tem uma vigilância, um alerta, uma atenção. Mas quando vem no aperto, aí a gente corre atrás, busca, labuta. Então fico alerta para a gente, se a gente não produzir nada, tenha certeza que Deus tem alguém para substituir. Deus não precisa de mim, de você para nada. Se você aprendeu que Deus precisa da gente para alguma coisa, te ensinaram errado na teologia do neopentecostalismo, na seita neopentecostal. Agora, como Deus amou e ama a todos, independente de ter aliança ou não com Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele vai perseverar e dar mais uma oportunidade para que haja arrependimento, retorno e alinhamento para o propósito, fidelidade com as coisas do reino e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de justiça, bondade, sermos pessoas que levem a paz, que proclamem o Evangelho, que ajudem pessoas a se levantar, a se erguer, a curar enfermos, expulsar demônios, discipular pessoas, amá-las, cuidar delas, que nossa missão é apacentar. Amém? Então Deus está nos dando a oportunidade como igreja do Senhor, na face da terra, no Brasil, na Bahia, em Feira, nós com missão apacentar e produzirmos algo para Ele nesses dias vindouros. Ele sabe que a gente tem capacidade, porque Ele já conhece a figueira. Ele sabe que ela é de grande porte, Ele sabe que ela está bem enraizada, Ele sabe que ela não está cheia de praga, que não está cheia de bicho e erva daninha, mas que ela estava sem produzir. Mesmo assim, Ele derrama uma graça ainda maior para que a gente produza. Ao invés de Ele retirar logo, Ele ainda dá mais uma nova chance para a gente reiniciar o processo. Maravilha. E aí, certamente vai ficar robusta, vai ter que vir as podas, para os galhos não ficarem estragados. Com as podas ela vai tomando uma proporção de crescimento. E quando vier o fruto também tem que ser cortado, e o fruto não serve para alimentar a própria árvore, só serve para alimentar outras pessoas. Então tudo que a gente produz no reino é para os outros, não é para a gente. Se a gente está produzindo alguma coisa e está sendo para a gente, tenha certeza que não é para o reino.
Porque o que Deus nos dá é para os outros. Claro que a gente recebe presentes, bênçãos de Deus. Eu estou falando que coisas relacionadas com a justiça no reino, tudo que vem para nós é para alcançar mais pessoas. Não fica retido em nós. A árvore ali, que estivesse produzindo, essa figueira produzindo os figos, os outros iam desfrutar, degustar e recolher esses frutos. Amém? Então, que possamos produzir 30, 60 e 100 por um. Que possamos produzir conforme a proporção de fé, de graça derramada, despejada, liberada sobre a minha e a sua vida. Que possamos produzir, sermos produtivos no reino, sermos produtivos na igreja local. Sejamos pessoas que venhamos a ter um bom testemunho cristão, que as pessoas vejam a nossa vida como exemplo e possam discernir, saber a diferença dos que servem, dos que não servem, dos que são falsos, dos que são verdadeiros. Porque se tiver tudo misturado, pessoas que não conhecem a Deus não sabem realmente quem é o nome de Deus. Porque hoje o falso tem linguagem, vestimento e aparência de crente, mas é espírito de engano. Fala como um crente, se veste como um crente, conversa como um crente, frequenta ambientes de crente, mas não é crente. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Então essa árvore aqui estava frondosa, estava uma aparência. Quem olhava, olha que beleza. Quando chegou perto, cadê o fruto? Porque as folhas da figueira são grandes, largas. Eles têm que chegar mais de perto para você descobrir os frutos. Quando chega lá não tinha nada, mas a aparência de longe, epa! Desse tamanho aí, os galhos assim, toda esverdeada, bonita, brilhante, frondosa, grande, está carregada de vento. Tinha um. Assim também é o falso crente. A aparência. Mas nós que estamos em Cristo não temos aparência não. Nós temos fruto. Damos fruto. Oh glória! E aí a gente sabe logo. Quando bate o olho já sabe logo. Amém? Amém? Como é que a gente pode cuidar das coisas de Deus se não cuida da própria casa? Já disse Paulo ensinando a Timóteo, aquele que não tem cuidado com as coisas da casa, não pode ter cuidado com as coisas de Deus. Aleluia! O nosso maior ministério é a nossa família. A maior missão que pode ser na nossa vida é dentro do nosso lar. A partir daí, os demais. E agora que a gente recebeu essa graça maravilhosa, salvífica, que nos cura todos os momentos, que nos liberta, e que tem feito isso, nos curado, nos libertado, já fez. E agora, que somos salvos, e já somos salvos pela graça, o que faremos? Aí vem as obras, porque a fé sem obras, se a gente tem esse entendimento, agora a gente precisa realizar boas obras. A gente vai realizar boas obras como, pastor? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? O que Deus me colocou como dom? O que eu já nasci sabendo, desenvolvi isso durante a infância, agora eu estou bom na adolescência, já cheguei adulto e eu sinto segurança em fazer isso. Eu consigo dominar
esse assunto, eu consigo dominar esse quesito, eu consigo dominar nesse propósito. É aí que Deus quer. Como é que eu descubro o que eu vou fazer nas áreas que a gente mais sofreu, aquelas áreas que Deus quer que a gente possa ajudar os outros? As áreas que ficaram mais cicatrizes são elas que vão testemunhar para a glória de Deus. Cicatriz não tem mais ferida aberta, já está curado, sarado. E aí a gente tem agora autoridade, porque a gente conhece a palavra, a gente passou pela experiência e sabe como lidar com ela. Então, não é a experiência que gera a doutrina, é a doutrina que nos dá a experiência para agir. Conhecendo a doutrina, a gente tem experiência para realizar as coisas de Deus. Experiências místicas, sobrenaturais, não vai gerar doutrina. Porque Deus me levou e eu vi um anjo. Isso te levou, mas não me levou. E se não me levou, não é para todo mundo. Não é doutrina. Agora, dentro da doutrina, Deus pega e nos leva para a experiência de acordo com a nossa proporção de fé. Se você crê que você vai ver um anjo, aí Deus vai te mostrar. Se você não crê, Deus vai te mostrar para que você ficar correndo com medo. Agora não é porque você vê que todo mundo tem que ver. Está claro? E aí eu vejo muita gente perdida nessa compreensão da graça no fruto. Achando que toda árvore tem que produzir o mesmo fruto. É a multiforme graça de Deus. Então, é uma diversidade de dons. Aquele que preside, administra bem. Aquele que cuida, cuide com zelo. Amém? Então o que eu sei fazer? Tem muita coisa que a gente sabe fazer, tem muita coisa que a gente está aprendendo a fazer, tem muita coisa que Deus quer ainda nos ensinar, tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Aonde a gente for, a gente tem que ser bênção. No ambiente que a gente entrar, no local, na localidade, tem que acontecer alguma coisa, porque as bênçãos do Senhor estão conosco e os sinais acompanham os que creem. Aonde a gente chegar, tem que ter mudança no ambiente, no lugar, em vida e nas pessoas. Frutos dignos de justiça. Amém? Se a gente está num local como crente e ninguém percebe que a gente é crente, a gente precisa fazer uma autoanálise. Avalie-se o ser humano a si mesmo para não comer da ceia indignamente. Por isso que muitos dormem, estão doentes e já pereceram. Não sabe quem é quem? Está todo mundo igual? Porque a ceia do Senhor não é aquele momento que a gente tem no primeiro domingo como apacentar. A ceia do Senhor é a nossa avaliação da nossa vida diária com Ele. Até que Ele venha. Aleluia. Glória a Deus. E Ele conclui dizendo assim: se não der fruto no ano que vem, muito bem. Se der, né? Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Aí você vai perguntar: cortou? Deu fruto? O texto não fala. Não vou dar minha opinião. Porque a minha opinião pode ser divergente da sua. E o texto não está falando nenhuma nem outra opinião. Cada um faça a sua própria avaliação. Encerrou aqui. E tudo que for acrescentado não é de Deus. Então, seria heresia. Não vai inventar. Porque segundo outro texto da vinha, não tem nada a ver com esse texto da vinha, a única passagem da figueira que tem nesse contexto de parábola é Lucas capítulo número 13.
os outros textos não estão correspondendo com esse, mas nenhum outro escritor da Bíblia descreveu, somente Lucas e fim de papo. Ah, por quê? Aí começa a fazer aquelas viagens. Aí você se levanta e cai fora dessa igreja, porque você já percebeu que está muita experiência e pouca doutrina. Doutrina é doutrina, mas essa doutrina vai levar a gente a experiência. A igreja está aberta, pessoas podem chegar. Se a gente tiver todo mundo rodapiando, falando em línguas, quem chegar vai achar que a gente é o quê? Agora, se está todo mundo falando em línguas, também está errado, porque se tem um falando em línguas, tem que ter um outro falando em línguas, e aí o primeiro já tem que sentar e não fala mais em línguas, a não ser que seja baixinho, e tem que ter um intérprete. Se não tem intérprete, também é bagunça, a confusão dele não está nesse negócio. É Bíblia. Alguém falou, assim diz o Senhor, está liberando a profecia. Aí o pregador ainda está pregando, está dando a profecia aqui, está dando profecia lá, está dando. Na Bíblia não diz isso. Paulo diz, quando um profeta se levantar, os outros escutem. Se o outro receber revelação de Deus, o primeiro se assente e os demais examinem para ver se está falando é de Deus. Eu estou pregando aqui. Se levantou um profeta, algo individual, mas se levantou o segundo, é desrespeito com a palavra, porque a palavra é mais importante. Deus já está levantando um profeta para falar, vai levantar mais dois para atrapalhar? Cai fora. Igreja apóstata. Estão comigo? Estou ensinando como é o engano desses últimos dias. Recebi aí, passei para alguns de vocês. Vinham receber o sabão de coco para lavar as impurezas da alma. Todo mundo da igreja, eu mandei no Instagram. Não conhece o sabão do lavandeiro, que naquele dia vem para purificar a imundícia dos pecadores. Se conhecesse o sabão do lavandeiro, não estaria brincando de sabão de coco com as coisas de Deus. Falso profeta você. E a gente está aqui para poder apontar o falso profeta. Estão brincando com as coisas de Deus. Por isso que a parábola veio para nós como igreja. Certamente Pilatos viu alguma coisa meio estranha. Está com essa bagunça aí, é? Mistura esse sangue todo aí, mata todo mundo, bota sacrifício. Precisamos nos converter. Pai, em nome de Jesus, nos coloca o espírito de arrependimento. Precisamos realmente de conversão, Senhor. Não queremos ser uma igreja aposta, desviada da verdade, fazendo um caso de loucura em nome de um Jesus que não conhecemos. Não. Queremos ser uma igreja verdadeira, permanecer firme para sempre. Sem heresias, sem judaísmo, sem misticismo, sem brincadeira, sem falsa profecia, mas uma igreja verdadeira, firmada na rocha que é Cristo. Nós não somos melhores, por isso estamos te pedindo perdão e nos arrependendo dos nossos pecados, ó Deus, e obrigado pela tua misericórdia em nós. Que possamos produzir frutos dignos de arrependimento para a tua glória. Se fizemos pouco, não fizemos nada ou quase nada, que não seja assim a partir de agora.
Abre as portas, envia pessoas, nos dá recursos, mas que não seja para retermos ou ficarmos para nós, mas para que seja para a multiplicação do teu reino e para a glória do teu nome. Para que iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Abençoa, Senhor. Abençoa, porque Tu és um Deus abençoador. Aqueles que precisam através das nossas vidas. E quando o Senhor olha para nós, diga: essa figueira está produzindo bastante. Venham benditos do Senhor. Mas nós não produzimos porque nós temos capacidade, inteligência, ou somos alguma coisa, mas porque o Senhor é que tem se agraciado e feito em nós, por nós e através de nós o teu querer, segundo o teu efetuar para a tua glória. Não a nós, mas ao teu nome, seja dado todo louvor e adoração para sempre. Deus nos abençoe.